Qual a necessidade de estar fazendo 11 graus? Nenhuma. Olá, meu nome é Esther, eu sou uma das alunas aqui do primeiro ano da graduação de Letras, licenciatura, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que faz parte desse incrível canal. E hoje eu vou trazer para vocês um tema em relação à nossa disciplina de latim, um recorte que a gente fez para trazer até vocês, que é a influência do latim no português, para que possamos compreender melhor as raízes da nossa língua, né? A primeira coisa que naturalmente aparece na nossa cabeça, que nem um puta letreiro neon, é: pra que estudar o latim se o latim é uma língua morta, né? Mas eu vou contar para vocês uma coisa. Não necessariamente o latim é uma língua morta. Para compreender melhor isso, é preciso voltar um pouco no tempo e nos colocarmos historicamente no período de expansão românica, onde o latim é espraiado como língua do Império, se misturando com todas as culturas e, logicamente, com as línguas faladas por aqueles que já estavam ali naqueles territórios. Em meio a esse processo, o Império chega até a Península Ibérica, território onde segue exercendo uma enorme influência em diversas áreas, incluindo a da linguagem. O latim vulgar, falado pelos romanos comuns, ou seja, o povo, serviu como base para o desenvolvimento das línguas românicas, incluindo o português, né? Isso mesmo, o português, o italiano, o francês e o próprio espanhol são ramificações de um latim popular, realmente distante do que as cortes e elites, geralmente clericais, falavam, né? Este latim clássico, no entanto, é o que temos de mais material em relação ao passado antecessor do nosso português, que conseguiu permanecer até os dias atuais, sendo por meio deste o que hoje temos como acesso ao que foi esse período da língua românica, podendo aprender ela hoje e eu poder estar aqui falando com vocês em pleno século XXI. Agora, depois dessa breve contextualização, vamos explorar o latim e como ele influenciou o vocabulário português, do português, né? Muitas palavras e expressões que usamos hoje têm suas raízes no latim. Por exemplo, água, que vem do latim aqua, amigo, amicus, coração, cor, o cordis, verbo, verbum, vida, vita, vulgar, vulgares. Vale ressaltar que existem muitos outros termos com origem latina que predominam no vocabulário da nossa língua, especialmente nas áreas da ciência, do direito, da medicina e da religião, mostrando que a influência do latim não se limita apenas ao vocabulário e à gramática na estrutura do português, né? Além disso, a influência latina também se faz presente na cultura e nas expressões idiomáticas, sendo tão significativa que se estima que cerca de 60 a 70% do vocabulário do português, do nosso português, tem origem latina. E quando eu digo origem latina, hoje em dia a gente associa muito à América Latina, né? A América do Sul, a latinidade e aos países, né, que estão dentro desse território, incluso o Brasil, né? Incluso a gente. Mas o recorte que eu tô fazendo aqui é em relação à língua, né? Por mais que esteja situado a origem dentro da Europa, dentro daquele território, em outro continente, aqui a relação da palavra latina é acerca da língua e não da cultura latina, né? Sul-americana. Então, partindo disso, no latim, os verbos eram conjugados em diferentes formas para indicar pessoa, tempo, número, modo e voz. Essa flexão verbal influenciou a conjunção dos verbos em português. Por exemplo, a conjunção do verbo regular em português,
como cantar, canto, cantas, canta, cantamos, cantais e cantam, ainda mostra traços da flexão verbal do latim. Já na estrutura frasal, o latim exerceu breve influência no português, sendo a sua ordem de palavras mais flexível, pois a função gramatical era indicada pelas flexões. No português, temos uma estrutura mais rígida, de sujeito, verbo e objeto. No entanto, é possível observar que algumas inversões, como em expressões adverbiais ou enfáticas, que acabam por alterar essa estrutura, se aproximando, de certo modo, da presente no latim. Por exemplo, ontem fui ao cinema, no parque brincaram as crianças. Essas são somente algumas das influências gramaticais do latim no português, né? É claro que é importante destacar que o português evoluiu ao longo dos séculos e incorporou elementos de outras línguas e que o latim desempenhou um papel fundamental na formação da estrutura e das regras gramaticais do nosso idioma. Mas ele não foi o único. Já estamos nos encaminhando para o final do nosso vídeo, mas antes queria trazer para vocês algumas curiosidades sobre a influência, sobre toda essa influência que a gente acabou de perceber. Trata-se apenas de alguns exemplos de palavras que sofreram alterações semânticas ao longo do tempo, mas ainda possuem uma relação com o latim. O que é interessante observar é que, como as mudanças na sociedade e na língua ao longo dos séculos moldaram o significado das palavras, preservando ao mesmo tempo vestígios das suas origens. Capela, no latim, capela, com 2 L's, se refere a uma pequena capa. Ao longo do tempo, o significado evoluiu para designar um local de culto religioso, uma capela. Despachar, no latim, dispacciare, significa distribuir, dividir. No português, o termo evoluiu para se referir à ação de resolver tarefas, tratar de assuntos ou até mesmo enviar algo com rapidez. Então, ao compreender as raízes latinas presentes no nosso português, é possível compreender que o latim, de fato, não morreu, mas se ramificou em diferentes dialetos que se tornaram línguas singulares, ricas em suas formas e influências. Desvendando esses vínculos, expandimos nosso vocabulário e a capacidade de dimensionar o quão viva uma língua é ao olharmos os caminhos que ela percorreu. Conhecer as raízes latinas do português é abrir as portas para o mundo de descobertas linguísticas e culturais. É uma forma de valorizar e celebrar a nossa língua, compreendendo a sua trajetória e evolução até aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se esse vídeo está chegando até alguém, o que acharam, se vocês têm alguma dúvida, o que a nossa turma pode estar contribuindo para vocês, né, ao longo dessa maratona de vídeos que a gente vai distribuir por aqui. E é isso. Muito obrigada!